Qual a etapa de vida que você está? A Alice está começando. E cada um de nós? Pela regra da antiguidade, eu estou lá adiante. Mas o momento certo é de Deus. Quando nós colocamos tudo na presença dEle e deixamos Ele tomar conta. E o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para saber aquilo que Deus tem para mim, para esse tempo que se chama hoje e que se chama presente? O que eu preciso saber? Bem, muitas vezes, por não saber o que é necessário saber, nós proferimos palavras de maldição contra nós mesmos. Muitas vezes, sobre a nossa própria vida, do tipo assim: eu sou um fracasso. Eu não devia ter nascido. Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu sou um lixo. Eu sou a sobra. Muitas vezes tem pessoas que falam deste jeito. Por que eu nasci? E é possível que nesta tarde tenha alguém aqui que já tenha falado algum tipo de frase como essa. E dentro da Bíblia, tem muitos personagens que nós podemos pegar para servir de referencial para nós e aprender lições. O que é que eu preciso saber para dar continuidade ao projeto de Deus na minha vida? O que eu preciso saber? Eu quero convidar vocês para nós basearmos esse título, o que eu preciso saber, no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7, nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Portanto, do versículo 1 até o versículo 9. O que eu preciso saber? O que você precisa saber? Vamos ler então. Quem encontrou, diga amém. 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 Então vamos ler. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. E disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Versículo 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor ao profeta Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje,
mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Versículo 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amém? Querido Pai, linda esta palavra que nos deste nesta tarde, Pai, a respeito deste episódio do teu filho, do teu servo, rei Davi. Um homem de grande sucesso na tua presença e na presença dos homens, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que as lições que Davi aprendeu e colocou em prática, nesta tarde o Senhor nos ensine, Pai, porque nós confiamos em Ti e queremos fazer o melhor para Ti, Pai. Por isso, fale conosco e nos oriente a respeito do que nós devemos saber a respeito do que fazer. Muito obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que eu preciso saber? Bem, eu creio que em cada etapa da nossa vida, a gente vai sabendo mais, aprendendo mais, vai angariando conhecimentos, e pela prática dos conhecimentos dados por Deus, torna isso sabedoria para aplicar na hora certa, no momento certo, para que tudo venha glorificar o nome do Senhor. Davi foi um grande guerreiro, além de ser o pastor de ovelhas, né? Ele era pastor de ovelha na sua adolescência, né? Mas foi um grande guerreiro, foi profeta, foi rei do povo de Israel. E ele reinou como rei 40 anos, até o falecimento dele, 966 anos antes de Cristo. Mas fatos importantes nós temos muitos, mas um dos que são marcantes, que ele lançou as bases, os fundamentos para um verdadeiro Estado hebraico. Então, ele foi aquele que orientou e delineou todas as coisas, para que a nação de Israel fosse aquilo que ela é, apesar de todas as perseguições em todos os tempos. E essa narrativa aqui, ela acontece 21 anos depois daquele dia que o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, a mando de Deus, para separar e ungir o futuro rei de Israel. E foi aquele que estava lá, no curral das ovelhas. Foi lá que ele foi encontrado. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Mas, em cada etapa da vida, também as preocupações são diferentes. Dependendo de onde você está, o que você faz e os teus sonhos e projetos de vida. Então vai te dar. Eu lembro quando
eu era criança, a minha memória era melhor do que é hoje. Mas eu buscava muitas coisas. Trabalhando na roça, meu pai, o sonho do meu pai, para mim, era que eu fosse engenheiro agrônomo para poder continuar cuidando das terras, né, plantando, colhendo. Mas aquilo não alegrava muito o meu coração. Eu queria alguma coisa diferente. E naquele tempo, quando o pai ia para a cidade uma vez por ano, ele trazia um exemplar de uma revista daquele tempo, que era a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro daquele tempo era, talvez não a única, mas era a que a gente lia. Tem a fotografia aí, filha? Tem? Ou não tem? Se não tem, não tem problema. Bem, eu lia aquela revista, eu decorava as reportagens todas que tinha naquela revista, várias vezes. E eu me encantava com muitas coisas. Uma delas era os cursos que tinham anunciados por correspondência. Então, não era EAD, né, como tem hoje, mas aqueles cursos me atraíam. Eu não tinha condições financeiras para isso, mas conversei com meu pai e ele propiciou a oportunidade de que eu pudesse fazer. O primeiro deles foi um curso de taquigrafia. Até hoje eu não sei para que eu fiz aquilo lá, né? Acho que hoje ninguém nem usa mais, né? A taquigrafia é uma forma de escrever de uma forma muito simples, através de símbolos, um discurso, por exemplo. É muito usado, era, né? Na Câmara Federal, no Senado, e etc., né? Mas eu vi que aquilo não me dava dinheiro nenhum, era o que eu queria era dinheiro. Eu tinha 9 anos de idade, nesse tempo, 1955, e aí apareceu uns anúncios lá também, vários anúncios, né? E um deles era fotografia. Eu vou fazer isso aqui. Porque eu me encantava com as fotografias da revista, como é que eles conseguiam pegar um fato real e transferir para as páginas de uma revista. Ficava encantado com aquilo. E então eu achei o cupom lá do Instituto Técnico Monitor, e até hoje existe esse curso ainda. E fiz esse curso de fotografias por correspondência, né? E ali mesmo, naquele sítio, sem energia elétrica, sem nada, eu consegui fazer o curso e fazer fotografias também naquele lugar. Mas o meu sonho não era continuar ali, naquele lugar. E Deus ouviu o meu sonho e me tirou daquele lugar. Assim como também Davi, certamente ele gostava de fazer aquele trabalho de cuidar das ovelhas, mas com certeza não era aquele o sonho do futuro dele, aquilo que ele esperava. E ele então tinha muitos pensamentos. Dali, de cuidar das ovelhas, ele passou a ser um guerreiro muito forte. E Saul, que era o rei na época, ele tinha medo de perder o trono para Davi, porque Davi era muito querido por todos os povos daquele tempo. E o rei Saul tinha uma filha chamada Mical. Há poucos dias eu falei também dessa mulher. Ela está muito na crista da onda por aqui, né? Então, Mical, filha de Saul, gostava muito de Davi. Gostava muito. E Saul
Sabendo disso, falou: vou preparar uma armadilha para esse cara cair. E fez um desafio para ele. Ele anunciou que, como a filha gostava muito de Davi, se Davi trouxesse para ele 100 prepúcios de filisteus, ele daria a filha Mical em casamento. O que Davi fez? Quando Davi soube disso, ele pensou: mas eu, tão pequeno que eu sou, casar com Mical, a filha do rei? Não, Davi, vai lá, pega esses filisteus, mata, corta os prepúcios deles e leva lá e entrega para o rei Saul. O que ele fez? Ele foi. Só que ele não matou 100 filisteus, que eram inimigos de Israel. Ele trouxe 200 prepúcios de filisteus e entregou para o rei Saul. Então você vê que também não era só a filha que tinha projeto de casar com Davi, a filha do rei Saul, mas também Davi tinha esse projeto de casar. Davi tinha 23 anos quando esse fato aconteceu, de ele casar com Mical. Está lá em primeiro livro de Samuel, 18 e 27. Então, antes ele se preocupou em cuidar, em apacentar as ovelhas. Depois, ele se preocupou em ser um grande guerreiro, e ele era mesmo. E agora, então, com 23 anos, se preocupou em casar. E você, cada um de nós, com a idade que nós estamos, o que é que nós estamos preocupados? Qual é a nossa preocupação hoje? O objetivo da nossa vida, conhecendo a palavra de Deus como nós conhecemos. Muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados com coisas que não têm sentido e que para Deus não tem a mínima importância. A gente tem que estar ligado nessas coisas, tem que se preocupar. E Davi tinha uma preocupação, no texto que nós lemos aí, né? E Deus, então, ele aproveita essa preocupação de Davi para ensinar verdades para Davi e para nós cristãos hoje, que precisamos saber. Como Deus ensinou para ele, também ensina para nós hoje. A primeira coisa que Deus ensina, está lá no versículo 8, tirei-te da malhada. Te tirei da malhada. O que é malhada? É o local onde ficam as ovelhas. É onde fica o gado descansando. É um lugar aonde o gado urina e faz fezes, faz cocô. Tá? Um lugar mal cheiroso. Tá? Então, é o curral das ovelhas. Era lá que Davi estava. Tirei-te da malhada. Deus tirou ele de lá. Mau cheiro. É que nem o mau cheiro do pecado que Deus tirou de nós quando nós o conhecemos e entregamos a nossa vida para Ele. Deus tirou de nós o mau cheiro do pecado. Se você e eu não tivesse conhecido Jesus, onde nós estaríamos nesse momento?
Se Deus não tivesse um projeto na vida de Davi, e Davi não tivesse se entregado à vontade de Deus, ele continuaria lá, atrás da malhada. Atrás da malhada. Se Deus não tivesse um projeto na minha vida, era lá na roça que eu estaria até hoje. Segundo ponto que também nós aprendemos aqui. De trás das ovelhas. Davi estava lá atrás das ovelhas. Era lá que ele estava. E era essa a nossa história também. Era lá atrás, na vida velha, os que pastoreavam, né, fazia isso porque não tinham testemunho de vida com Deus para estar à frente. Para estar à frente, eu preciso de vida com Deus. Eu preciso colocar aquilo que Deus me ensina, que eu preciso saber em prática, para que eu saia de trás das ovelhas e venha apacentá-las à frente. Apacentá-las à frente. Quem pastoreia por trás das ovelhas ainda não sabe nada sobre Deus. Davi estava lá atrás das ovelhas. Por quê? Porque não tem transparência e habilidade para estar à frente. Nós também. Nós só andávamos lá atrás. Atrás de tudo. Terceiro ponto que eu aprendo. Aliás, nesse mesmo ponto ainda, de trás das ovelhas. Por quê que Davi estava atrás da malhada, atrás das ovelhas? Porque não era modelo para ninguém. Assim também, cada um de nós, em não sendo modelo para ninguém, nós não podemos estar à frente. Quando Deus nos tira lá de trás da malhada e traz para a frente, é porque Ele quer que aquilo que Ele nos ensina seja colocado em prática. Não é a vontade de Deus que permaneçamos atrás das ovelhas, e sim à frente. Deuteronômio 28, 13, Deus fala assim para você e para mim: te coloquei por cabeça, eu te coloquei por cabeça e não por cauda. Gente, irmãos queridos, quando nós vemos um versículo tão pequeno, mas com uma profundidade tão grande, Deus está preocupado comigo. Um Deus incomparável, um Deus inigualável, mas que se preocupa comigo, se preocupou com Davi e se preocupa comigo. Quais são os perigos? Porque a gente pode andar em qualquer lugar. Ah, não, eu estou aqui atrás das ovelhas, mas está tudo bem comigo, com a minha vida. Bem, vamos ver. Perigos de andar atrás das ovelhas. Primeiro, só anda comendo poeira, porque aquele rebanho andando não é no asfalto, é na terra seca, ainda mais naqueles lugares desérticos. Levantava uma poeira terrível, e Davi certamente era um desses que comia poeira. Segundo ponto, não é referencial, porque ninguém quer ficar para trás. Todos nós queremos ir para frente. Todos. Terceiro, a visão fica completamente embaraçada, embaçada pela poeira levantada pelas ovelhas. E também, porque tem muita ovelha melhor do que pastor. E pastor
é ovelha. Vocês estão me entendendo? Quarto, só vivem cheirando o pum das ovelhas. Só fica cheirando aquilo. O que mais? Não tem outra coisa. Então, isso é um problema seríssimo. Vamos para o terceiro ponto, a terceira lição que nós aprendemos. Para que fosses príncipes sobre o meu povo. Então, Deus falando para Davi. Tirou ele de trás das malhadas. Tirou daquele lugar, do curral, para que fosse príncipe sobre o meu povo. Ser príncipe é igual a ser o filho primogênito do rei. Ser o primeiro significa aquele que reina, aquele que vai reinar. Também significa o primeiro que inicia alguma coisa, que começa a família na parentela, na comunidade. É o príncipe, é o pioneiro, é aquele que tem liderança. Então, te tirei de trás da malhada, para que fosses príncipe sobre o meu povo. E ele também falou para Davi: tu serás uma coluna. Queridos, coluna é a coluna principal, o esteio principal de uma construção. E aqui tem muitas colunas nesse ambiente hoje. Você é coluna para a sua família. Você é coluna para aqueles que te cercam, para aqueles que estão ali na célula, aqueles que estão lá no teu trabalho, aqueles que estão lá na sua escola. Olham para você porque você é uma coluna. Davi foi olhado e observado por tantos homens. Era um homem que muitos almejavam ser como ele. E continua sendo um referencial para nós. A quarta lição que eu aprendo também com esse texto: fui contigo por onde quer que andaste. Fui contigo. Deus falando para muitos aqui nessa tarde. Eu estou andando contigo por onde você anda. As dificuldades, as lutas, os problemas, mas Ele está ali lado a lado contigo, te conduzindo rumo a um caminho de vitória. Não é um caminho de derrota. E queridos, nós, quem somos nós? Veja bem, Deus é conosco sempre, desde lá na concepção. Milhões de espermatozoides, mas você e eu fomos vencedores. Porque Ele tinha projeto para aquele ser insignificante, como a pastora pregou há poucos dias, um espermatozoide tão feinho e tão pequeno, mas cresceu. Cada um de vocês, cada um de nós. E saiba mais, já aconteceu tanta coisa conosco que era para nós termos morrido. Eu sei disso. Quantas vezes escapei da morte, por acidente ou por tantas coisas. Por quê? Porque Satanás já planejou muitas vezes a nossa morte. Satanás, você pensa que ele ama você, mas ele não conseguiu. Por quê? Fui contigo por onde quer que andaste. Deus estava ali, poderoso, ensinando para nós o seu amor, a sua proteção, esse amor que faz mudar o mundo, esse amor que é alicerce, que é fundamento
Não são as riquezas que mudam o mundo, mas o amor. Acredite nisso, querido. Davi estava ali, numa casa de cedro. As madeiras mais nobres para se construir cedro. Mas o tabernáculo, a arca da aliança do Senhor, estava numa tenda. Como é que tem sido a nossa vida? Nós nos preocupamos em fazer o melhor para Deus ou o melhor para nós, para mim? Como é a nossa vida? E sabe por quê nada aconteceu de mal conosco? Porque o Senhor estava lá. E o Senhor é contigo. E Ele está aqui nesta tarde. Ele está conosco. Quinta lição que eu aprendo também nesse texto. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Muitos de nós não têm consciência do que já aconteceu, do livramento que Deus te deu. Mas está aqui, segundo Samuel 7,11, subjugarei todos os teus inimigos. Falou para Davi, fala para mim agora, fala para você, em todos os momentos de vitória. Acredite. Tem hora que você pensa em desistir, porque está difícil, e não é fácil, mas Deus está lá. No 7,15 do segundo livro de Samuel, nunca retirarei o meu amor por ti. Queridos, que promessa maior do que essa você quer? Eu nunca retirarei o meu amor por ti. Um amor tão grande, tão alto, tão poderoso, inigualável. Inigualável. Não há igual. E nesse mesmo livro, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 18, diz assim: Davi foi até ao tabernáculo e pôs-se diante do Senhor, orando assim: Ó Senhor Deus, por que é que derramaste as tuas bênçãos sobre uma pessoa tão insignificante como eu? Vocês pensam que eu não questiono isso também? Por que Deus foi se preocupar comigo? E muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas não olhamos que há um Deus com um projeto específico sobre cada um. A cada dia, a cada momento. Por que é que derramaste as tuas bênçãos sobre uma pessoa tão insignificante como eu? E a sexta lição. Falou para Davi: fala contigo nesta tarde. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Fiz grande o teu nome. Basta uma coisa. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. E ninguém poderá apagar. Ninguém poderá tirar de lá. Ninguém, Satanás nenhum, poderá. Acredite nisso, amados. Nós somos especiais para Ele. Nós somos valiosos e importantes, mas temos que reconhecer
que o nome dele sobre a terra precisa ser honrado e exaltado com a nossa vida e as nossas atitudes continuamente. Continuamente. Outra coisa também, queridos, o amor de Deus nunca diminui, não diminui. E o prazo de validade desse amor é de geração a geração, é de eternidade a eternidade. Ele continua sendo Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 22, Davi então reconhece: quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. E hoje, 17 de novembro de 2019, eu preciso saber. O que eu preciso saber? Essas coisas que nós acabamos de ler, falar. E saber que hoje é um novo começo para cada um de nós, uma nova oportunidade. E que o ontem, quem nós fomos, não atingirá, não afetará aquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Ninguém poderá mudar por causa do nosso passado aquilo que Deus quer fazer na minha vida. É claro que eu sei que nós precisamos ser uma versão diferente daquilo que nós éramos, porque Deus aqui e agora quer usar. Por isso que Ele está falando aquilo que eu preciso saber. Ele quer lançar fundamentos sólidos para que a nossa vida permaneça na presença dEle. Vida, lar, família, trabalho, igreja, célula, comunidades de Vilhena, bairros de Vilhena. Nós precisamos. É interessante que quando nós lemos, a nossa cabeça nos leva a pensar que Deus foi com Davi. Está escrito aqui. Mas, queridos, o mesmo Deus está aqui comigo. Está aqui com você. Está conosco. Está nos inspirando, nos encorajando para um novo amanhã, cheio de vitórias. Então Deus criou cada um de nós, eu, você, com capacidades, com sonhos. E no que é que você é bom? Davi foi guerreiro, profeta, pastor de ovelhas, rei, mas em todas as etapas ele se preocupou com Deus. E que sonhos que para Deus? Como você pode, eu e você podemos fazer? Pensava nisso, como nós lemos no texto inicial. Também nós temos que pensar naquilo que Deus fala conosco. O que é que ocupava, então, o pensamento de Davi? A mente de Davi era ocupada em fazer as melhores coisas para Deus. Ele entendeu que não era bom que a arca da aliança de Deus estivesse numa tenda, mas também para ser construído uma casa de cedros, uma casa adornada com ouro. E o que é que ocupa a nossa mente hoje, então, queridos? Como eu posso fazer esse melhor para Deus? O que eu preciso saber sobre Deus, Tiagão? Cada um de nós, o que eu preciso saber?
vamos fazer o seguinte. Eu creio que aquilo que precisa ocupar o meu pensamento, vamos ver o conselho que Paulo nos dá em Filipenses 4:8. Para finalizar, ele diz assim: por último, meus irmãos e minhas irmãs, encham a vossa mente, a mente de vocês, com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo o que é decente. Nisso pensai. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.